falei que sem o microfone ficava melhor, espero que no fundo dá para ouvir bem, porque assim também a gente pode conversar, o microfone dá uma certa desigualdade, né, assim, de criar uma certa hierarquia, e a ideia é que a gente possa conversar a respeito, né. Eu fiquei pensando o que a gente podia, como que a gente podia contribuir com o debate, com a discussão, de uma maneira formativa, né, não apenas de uma maneira, vou dizer, panfletária, né. A panfletagem é boa e é importante, né, mas parece que muitas vezes as discussões estão ficando apenas nesse campo, né, que no fim acaba sendo a síntese, a conclusão de toda uma linha de raciocínio. A gente pensa diversas coisas, a gente constrói diversos entendimentos, chega a algumas conclusões, transforma depois essas conclusões numa linguagem muito direta e muito acessível, né? Por isso que a gente chama de panfleto, né? E aí a gente divulga só o resultado, né? Sem explicar no processo pedagógico, no processo formativo, qual foi todo o caminho histórico que nos levou a essas conclusões e por que nós defendemos o que defendemos, né? De modo que eu pensei em estruturar a minha fala aqui um pouco nessa análise que vem, eu diria, do campo que é da minha formação, que é de fundamentos da educação, né? Eu fiz filosofia, sou licenciado, na verdade, em filosofia, acabei nunca cursando um bacharelado, que acaba sendo muito estranho muitas vezes aí no meio acadêmico, né? Mas não senti necessidade disso, e depois fui para a filosofia, para a educação, estudando filosofia da educação. Achei que era nesse campo que eu podia contribuir mais e melhor, né? E aí, por outro lado, também é difícil quando a gente prepara assim, né, uma fala, porque quando a gente fala só para os especialistas da mesma área da gente é fácil, né? Você já vai lá na ponta, trata do assunto específico que está sendo discutido naquele campo no momento. E aqui é um público diverso, com entendimentos diversos, né? De modo que o que eu pensei que também poderia contribuir seria, eu diria, muito mais propor um certo encadeamento de informações que provavelmente nós já temos. Quero dizer, eu acho que eu não vou apresentar aqui nenhuma novidade, mas vou tentar ajudar a gente a construir uma certa narrativa que, quem sabe, contribua com a nossa própria reflexão, com a crítica e com a autocrítica, né? E eu queria começar então não falando do contexto atual, embora o objetivo seja a gente chegar no contexto atual, eu queria fazer uma retomada um pouco no campo da história da educação, né? Para a gente ver qual foi o percurso que a nossa educação no Brasil, com foco na educação superior, sem negligenciar a educação básica, que também passa por muitas lutas nesse momento, mas entender um pouco qual foi o processo de constituição da educação superior no Brasil e, quem sabe, a partir daí entender por que são tão importantes as lutas que a gente passa, que a gente enfrenta nesse momento, né? E aí eu começo dizendo, vamos pegar lá como marco zero o ano de 1500, eu não vou ser chato, tá? Assim, até porque tem gente com mais competência em história na mesa do que eu, né? Mas pegar o ano de 1500, que é o ano do contato. Do contato. É a primeira coisa, né? Porque é o descobrimento, né? Não é, assim... É óbvio que não se descobriu, né? Que já sabia que tinha... Mas veja como a educação básica é importante na vida da gente, né? A gente passa ouvindo repetidamente que o dia do descobrimento, que é feriado, e o ano do descobrimento, e a gente reproduz o discurso de descobrimento, mesmo sabendo que não foi. Mesmo quando a gente tem essa leitura crítica de que não foi um descobrimento, a gente reproduz o termo carregado de ideologia para expressar uma outra coisa que a gente já sabe que não foi, né? Tem uma primeira questão aí que nos ajuda a pensar a importância da educação básica, né? E eu fui ter essa reflexão depois de estudar a filosofia, e não a filosofia clássica também, mas estudar a filosofia da libertação, filosofia latino-americana, que aí as fichas vão caindo, né? Porque por óbvio que seja o entendimento, aquilo que nos é dito
de forma tão sistemática, tão repetida, durante toda a etapa da nossa formação inicial, o ensino fundamental chama assim, não é à toa, acaba sendo fundamento para a constituição da nossa compreensão da realidade, né? E hoje, claro, né, eu acho uma graça quando me lembro que o Colombo nos ensinava, né, que o Colombo tentou dar a volta no mundo, tentando provar uma teoria que era uma teoria no momento, na ocasião, de que o mundo era redondo, né, era teoria, ninguém tinha isso como certo, para buscar especiarias, cravo e canela, né, é para isso que fizeram? Não, é óbvio que não. Era um momento em que a Europa era periferia de um sistema de conexões comerciais, do que a gente chamaria hoje de relações internacionais diversas, que tinha o seu centro na região das Índias, o centro produtivo. Tinha na Turquia um centro comercial. A produção tecnológica do mundo naquela ocasião se dava na região das Índias. E os europeus tinham que dar um jeito desesperado de chegar na região, no centro. Mas esse discurso não nos é vendido e a gente é desde o começo ensinado, doutrinado, né, falando de escola sem partido agora, né, é doutrinado a acreditar que vieram nos descobrir em 1500. Né? Mas, enfim, eu comecei com baita num parênteses, né, vou me policiar aqui, policiar também não, né, vou me... Enfim, vocês entenderam, né? Tomar cuidado para não cair nisso. Mas vejam, acho que esse preâmbulo serve um pouco como justificativa, porque eu não vou abordar de forma mais aprofundada a educação básica, né? Mas queria deixar aqui, talvez a partir desse exemplo, o alerta de que é importantíssima essa relação e que nós, nas universidades, temos um compromisso social relevante com o que acontece na educação básica. Eu fiquei muito feliz de saber que está tendo uma integração muito grande aqui da UFO com as ocupações, com todo esse movimento que tem acontecido entre os secundaristas, né? Mas veja, vamos voltar lá. Brasil descoberto em 1500. Quando que é fundada a primeira escola no Brasil? Quem que se lembra dessa? José de Anchieta. Lá em São Paulo tem o Colégio de São Paulo de Piratininga, no pátio do colégio, hoje lá no centro. E em Minas também tem escola, em Salvador surge também a Escola de Salvador. Um pouco depois já, enfim, se espalha isso. Mas 1549, tem uma disputa entre São Paulo e Bahia de quem sediou a primeira escola, mas 1549, né? Quero dizer que de 1500 a 1550, para a gente arredondar os números, se for para arredondar, eu vou falar 10% da existência do nosso país depois do início da colonização, a gente não teve um sistema educacional sendo construído, né? Claro, alguém pode me lembrar e falar assim, não, mas a própria colonização começou, os primeiros 30 anos ficaram ali, a gente ficou meio que às moscas, tal, depois com a ameaça dos holandeses que os portugueses vieram tomar conta. Por um lado isso é verdade, mas por outro lado é preciso lembrar que nos próprios idos de 1500, quer dizer, naquele mesmo século, outros países latino-americanos já iam ganhando as suas primeiras universidades. Então há um descompasso muito grande na constituição de um sistema educacional, de uma educação de Estado, de uma educação sistemática no Brasil, em relação mesmo aos nossos vizinhos. A gente vai pegar no Chile, a gente tem universidade no século XVI, a gente vai pegar em Santo Domingo, no Peru, no México, a gente tem universidades, ainda naquele modelo de universidade medieval, etc., mas sendo constituídos já nos nossos vizinhos, né? E a gente passa, então, os primeiros 50 anos, 10% da nossa história, do início da colonização para cá, sem ter um modelo educacional. Quando se começa as escolas, se começa justamente
com os jesuítas, né? A gente lembra do nome do Anchieta, mas quem vem educar no Brasil eram os jesuítas, né? E vem educar com um objetivo que era próprio dos jesuítas, que não era bem educar. O que é a Companhia de Jesus? É um esforço, eu vou falar um pouco de história da religião aqui, não quero ofender a fé de ninguém, estou falando de aspectos históricos, né? Mas era um esforço da Igreja Católica em parar, em cercear ali a debandagem de fiéis que estavam indo para as novas religiões cristãs que estavam surgindo naquele momento, o protestantismo, né? Vamos lembrar que a gente está nesse momento, é o mesmo período em que Lutero publica as suas teses, traduz a Bíblia, logo depois outras religiões protestantes vão ganhando força na Europa. Então veja, é uma Europa que durante toda a Idade Média tinha uma hegemonia católica, era a única igreja cristã, com todas as suas divisões, com todas as suas disputas internas, mas era uma religião única, vigente durante toda a Idade Média, numa Europa periférica. Quando, finalmente, a Europa vai se tornando o centro do mundo, aquela religião cristã passa pela primeira vez a enfrentar, vamos assim dizer, concorrência dentro do próprio cristianismo. Porque até então a concorrência possível era em outras matrizes religiosas, né? Ora, enquanto uma parte da Europa ia se modernizando no campo religioso, a Igreja Católica lança a Contra-Reforma, e a Companhia de Jesus cumpre esse papel para tentar manter, de certa maneira, os mesmos valores que sustentaram aquela igreja durante toda a Idade Média. Quero dizer que quem começa a educar no Brasil é a Companhia de Jesus, um braço da Igreja Católica, e ao mesmo tempo, uma manifestação do pensamento católico daquele momento da história, que tinha o objetivo de manter os padrões medievais enquanto o mundo começava a se modernizar. Não é à toa que na Europa, os países que hoje nós chamamos de mais desenvolvidos são aqueles em que o protestantismo avançou de forma mais rápida, né? E Espanha, Portugal, sul da Itália, que se mantiveram católicos, né? São das regiões europeias que mais demoraram e demoram a se desenvolver, né? Então veja, vamos fazendo aqui as nossas contas. Descobrimento, entre aspas, em 1500, início da educação em 1550, mas esse início da educação tinha esse objetivo de doutrinação. Quem gostar e tiver curiosidade desses assuntos, procura as bulas papais emitidas pelo Papa Alexandre VI, que é um papa muitíssimo elogiado pelo Maquiavel no livro O Príncipe, né? Maquiavel diz: está aqui o exemplo de um governante que sabe muito bem usar o seu poder religioso atrelado ao poder político para atender os seus interesses, né? É o sujeito maquiavélico no sentido ruim do que é ser maquiavélico. E ele concede aos reis de Portugal e Espanha direitos sobre as terras descobertas. A bula ela é brilhante, ela diz assim: as terras recém-descobertas e a descobrir, dando direito sobre suas posses, suas riquezas e suas gentes, desde que seja para levar para essas nações a fé de Nosso Senhor Jesus Cristo. Né? Quer dizer, e termina dizendo que vai se ver com a igreja quem contestar o poder dos reis de Espanha e Portugal nessa missão, que é uma missão sagrada, né? Procura as bulas papais, que são de antes de 1500, e já contemplavam os portugueses, porque já estava certa lá a pactuação, né? Eu falo que a história das relações internacionais no Brasil começa antes do descobrimento do Brasil, porque já tinha lá a regra dada para quando os portugueses descobrissem, já está tudo pactuado, né? Bom, ou seja, na própria coroa portuguesa, não se chateie, eu vou chegar no hoje, tá? Na própria coroa portuguesa, um acordo de poder, porque era preciso que a coroa se pautasse, se respaldasse no poder da igreja.
um acordo de poder que concedia à igreja daquele momento o direito de educar. Althusser ainda não tinha escrito os aparelhos ideológicos do Estado, não estava teoricamente estabelecido, mas era obviamente claro que quem tem poder sobre a educação num contexto em que não existe Facebook, YouTube e Twitter, tem poder de formação ideológica das pessoas. E essa era a contrapartida de Portugal, a contrapartida que Portugal dava a Roma, para que Roma desse o respaldo de poder, inclusive bélico, né, ao rei de Portugal. Né? Então os jesuítas vêm ensinar aqui com o objetivo de evitar que neste novo mundo acontecesse o que estava acontecendo lá na Europa, que era a debandagem e o protestantismo. E vocês veem que funcionou. A gente fala que o Brasil é o maior país católico do mundo e não é por acaso. Isso é resultado de um projeto de planejamento internacional dos mais ambiciosos, dos mais audaciosos e mais eficazes. Né? E a gente faz piada de português para ver como foi boa o trabalho que eles fizeram lá. Né? A gente ainda ri deles. Né? Na verdade, a gente foi trollado nesse processo todo. Pode falar trollado? Pode. Eu até falo fora Temer. Eu fiquei pensando, eu divido as minhas, quando eu estou como pró-reitor, eu não posso começar com primeiramente, né? Hoje eu acho que eu estou, eu não sei, achei melhor. Bom, quebrei o protocolo. Bom, até quando os jesuítas controlam a educação no Brasil? 1759, reforma do Marquês de Pombal nas universidades. Reforma lá em Portugal. Né? Pombal, o iluminista, talvez mais destacado iluminista português. Né? Veja, a gente já está falando do período da Revolução Francesa, outras coisas acontecendo, tripartição de poderes sendo constituída, a teoria de tripartição de poderes sendo constituída. Em Portugal ainda eram os jesuítas que ensinavam. E o Brasil, que era colônia portuguesa, obedecia as mesmas regras. Né? 1759. Se a gente for arredondar, vou falar que de 1500 a 1750, portanto metade da nossa história, ou não tivemos educação, ou era uma educação de característica doutrinária religiosa. Metade da nossa história. Não é pouco, gente. Não é pouco. A gente fica pensando por que muitas vezes a gente é tão colonizado intelectualmente, por que nossas pesquisas são sempre tão respaldadas nos valores internacionais, por que sempre é tão mais importante alguém que tenha feito doutorado na Europa, né? Está aqui. É muito tempo de formação de uma mentalidade colonial. Estou querendo plantar aqui as bases para uma discussão que é assim, nós precisamos descolonizar nosso pensamento. Precisamos descolonizar nossas mentes. Inclusive, nas leituras que nós fazemos dos grandes teóricos de esquerda. Não me chamem de revisionista ainda. Né? Mas também não podemos pegar Lenin do começo do século passado e esperar que tenhamos pessoas com aquela diligência, aquela rigidez de formação que no Brasil só os militares têm e querer constituir células comunistas, socialistas ou populares baseado naquele modelo. A gente precisa repensar um pouco o que há de bom nas teorias e vestir com as nossas cores. Né? E a gente não faz isso, a meu ver, como resultado desse longuíssimo período de colonização. Só que então, 1759, reforma do Marquês de Pombal. O que acontece ali? Pombal, se eu for lembrar de uns anos atrás, eu diria assim, uma espécie de Zé Dirceu daquele governo, né? Quer dizer, o cara que tinha controle, que tinha ascendência sobre a coroa, que tinha uma visão integral de problemas e tinha ascendência sobre o governo, tinha uma visão de Estado como um todo e tinha ascendência sobre o governo. Não sei em que direções ele usava essa ascendência. Eu estudei o Pombal, ele fez diversas reformas, eu estudei especificamente as da educação, né?
ele se dá conta disso, que é o poder que se dava à igreja permitindo que os religiosos ensinassem nas escolas básicas, né? E a reforma de Pombal, então, vai proibir que a educação fosse conduzida pela igreja. A educação passa a ser competência do Estado e não mais da igreja. Passa a poder ensinar aqueles que o Estado considerava adequado. Em Portugal eram os bacharéis. Já tinha Coimbra e Évora, se não me engano, 2 universidades, pelo menos, já consolidadas em Portugal naquele momento. Então, os formados nas universidades passariam a ensinar, isso fazia sentido, né? O Brasil seguia as mesmas regras, só que aqui não tinha universidade. E quem tinha aqui, que era de elites, etc., e ia para Portugal ou para a França, que era bastante comum também estudar, voltava para cá para ocupar postos de alta liderança. Eram poucas pessoas com esse perfil. Ou seja, em tese, claro que na prática não é assim, mas em tese, em 1759, quando a gente ganha autonomia em relação à educação religiosa, de tipo doutrinário que era dada, se fecham todas as escolas no Brasil. Porque os jesuítas não podem mais ensinar, mas não tem mais gente habilitada para ensinar. Claro que na prática não é assim, escolas continuam de certa maneira funcionando, pessoas que tinham mais conhecimento continuam ensinando. Vocês imaginam que o sistema de controle e fiscalização de governos não era tão eficiente assim, portanto as coisas demoram entre a lei ser promulgada e ela passar a ser praticada, se leva um tempo muito maior do que acontece hoje. Mas o que eu quero apontar é que assim, a história da nossa educação começou ruim e foi piorando, né? Foi piorando. Para encurtar aqui a nossa história e eu chegar no nosso período mais recente, vou dizer assim: começa a se instalar um novo modelo de educação no Brasil a partir mais ou menos ali dos 1800, já quando a família imperial estava planejando vir para cá, que eles transferem a corte em 1810, mas é a terceira ou quarta vez que eles ameaçavam fazer isso, quer dizer, eles já tinham esse plano na manga. Há relatos de que pelo menos uma vez chegaram a carregar navios e iam começar a viagem, e viram que dava ainda para segurar um pouco lá a relação de conflito com Napoleão e com a Inglaterra, etc. Então, antes de 1810 já havia o começo, já havia um plano de transferência da corte para o Brasil, e como parte desse plano figurava a ideia de constituir aqui uma estrutura mínima para receber a elite portuguesa. Isso incluiu a criação do Banco do Brasil, Biblioteca Nacional, Teatro Nacional, Jardim Botânico e, no campo da educação, a constituição de escolas, e aí sim, são muitas das escolas, inclusive superiores, que dão base para algumas das universidades que estão aqui hoje, né? Imagino que em Ouro Preto seja dessa época, mais ou menos, a Escola de Minas. Em Salvador se constitui a Faculdade de Medicina, que na verdade formava enfermeiros, porque os médicos eram formados em Portugal. No Rio de Janeiro se constitui a Escola Militar, que formava os soldados, porque os estrategistas de guerra eram formados em Portugal. De modo que se constitui aqui uma espécie de ensino técnico nesse momento. Seria hoje um ensino técnico profissionalizante. Se formava aqui os trabalhadores do que a gente chamaria hoje de nível médio, e as lideranças continuavam sendo formadas fora do país. Né? Só se vai para... Veja, eu estou deixando muitas brechas, né? Porque eu queria fazer esse panorama para a gente chegando mais perto aqui da nossa realidade. Só se vai falar no Brasil com ênfase, com força suficiente para gerar alguma repercussão na sociedade. Só se vai falar em educação pública, universal e gratuita na década de 1930. 1930, não faz 100 anos ainda. O Manifesto dos Pioneiros, Escola Novistas. E veja, não tinha nada de
progressista ou não posso dizer, de um campo de esquerda nisso, né? Eram liberais, burguesia paulista articulada, estava lá o Anísio Teixeira, que era financiado pelo Monteiro Lobato, que a gente sabe que era um liberal de mão cheia, e Anísio Teixeira que tinha ido aos Estados Unidos, visto John Dewey fazer a sua filosofia da educação lá, e inspirou-se no modelo, falou, legal, que eles estão estruturando a educação de modo a dar base para uma nação. E é esse o modelo que eles vão trazer para cá. Quero dizer que quem vai defender aqui, de novo, com força suficiente para encontrar eco suficiente na sociedade e construir a partir daí ações de governo, né? Quem vai estabelecer isso, quem vai defender a educação laica, quem vai defender a educação universal e obrigatória e gratuita, são liberais no Brasil. Tinha a experiência das escolas anarquistas, principalmente, que era muito forte, inclusive universidades, né? Em Manaus se fundou uma universidade independente, depois no Paraná uma universidade independente, pautada em grupos, em escolas libertárias, em grupos anarquistas, mas são experiências que em poucos anos se desarticularam, porque não tiveram força suficiente para se manter ao longo de anos e de décadas, né? As escolas operárias, os colégios operários, os colégios anarquistas, funcionaram, alguns até funcionaram por um longo período, mas sempre atendendo comunidades muito locais, nunca tiveram força de constituir as bases de políticas públicas de educação. E acho que esse é o ponto, né? O Manifesto dos Pioneiros, nos anos 30, planta a ideia de modo que ela começa a ganhar força aos poucos e mais adiante vai dar algum resultado, né? Mas, para pontuar, para seguir a linha histórica, então em 1932, no Manifesto dos Pioneiros, se defende a educação básica, pública, gratuita, universal e laica, né? E universidades, neste formato, que é o formato que nós temos hoje como referência de universidade, vão ser fundadas também apenas ali, na década de 1930. Já se tinha experiências anteriores de faculdades isoladas, é verdade. Se a gente vai na UFRJ, eles vão dizer que estão se preparando para a festa de 100 anos, mas não de universidade. As primeiras faculdades que depois se juntaram e deram origem ao UFRJ estão aí em torno de 100 anos. A mesma coisa na Bahia, né? A Escola de Medicina lá no Pelourinho também está por ali. Agora, como universidades, neste modelo, como nós estamos aqui em Uma, elas vão surgir a partir da década de 1930, com a experiência que vai, de fato, servir de paradigma da Universidade de São Paulo, né? Um pouco antes, o Anísio Teixeira também funda a Universidade do Distrito Federal, né? Mas que com a ascensão de Vargas ao poder, ela é desarticulada e não começa, quando ela começa a funcionar de fato, já não tinha aquele projeto nacionalista que era o projeto encabeçado pelo Anísio, né? Então já começa num outro modelo. Quem vai servir de paradigma é a Universidade de São Paulo, que traz os norte-americanos para ensinar na área da saúde, a Fundação Rockefeller, e traz os franceses para ensinar na área de humanidades, as missões francesas. Se eu quiser retomar agora o assunto da descolonização de pensamento, a gente está em maus lençóis. Percebe? A gente, quando a gente cria a experiência universitária de fato, querendo crer que a universidade tem um papel social relevante, é um espaço privilegiado, não porque a gente seja melhor do que os outros, mas porque a gente tem condições privilegiadas. A gente tem por obrigação, por ofício, dentre outras coisas, pensar o país que queremos, pensar os processos educativos, formativos, etc. Se a gente pensar nesse sentido, a universidade no Brasil ela começa tardiamente. Lembrem que eu falei que no século XVI se tinha outras universidades na América Latina mesmo. No Brasil tem menos de 100 anos essa experiência e começa com um adesismo estrangeiro. Por isso que a gente não estranha entregar pré-sal, essas coisas. Faz parte. Está inculcado, né? Agora olha lá, vamos pensar nas últimas décadas aqui.
Eu falei que lá no Manifesto dos Pioneiros, em 1932, se planta a ideia com repercussão de educação para todos, né? Só que se construir prédio para abrigar escolas leva tempo. Se formar professor, se contratar professor leva tempo. No momento em que o Brasil não tinha nem Ministério da Educação, era o Ministério da Saúde que congregava atividades educacionais, porque a educação básica tinha por objetivo evitar que o pessoal pegasse doenças contagiosas, doenças por falta de saneamento básico, etc. Né? Essa era a concepção de educação sanitarista que se tinha. Né? Quando essa ideia de educação mais universal vai ganhando força, os prédios vão sendo construídos, passa pelos anos do JK, né? 50 anos em 5, aí um up na infraestrutura do país. Bom, agora temos escolas prontas, vamos colocar lá, não todo mundo ainda, mas alguma coisa em torno de 60%, 70% das nossas crianças nas escolas. Isso acontece direitinho com o golpe de 64. Quer dizer, quando se preparam, finalmente, eu estou construindo uma história longa para dizer isso, gente. Finalmente, o Brasil passa a ter, pela primeira vez, nunca antes na história desse país, né, um sistema de educação, quer dizer, educação sistemática, em que as escolas conversam entre si, organizadas por um ministério que, ainda que de maneira questionável, começa a promulgar políticas públicas que vão servir para que a educação seja um projeto no Brasil, e não que cada escola tenha o seu projeto. Isso vai acontecer às vésperas do golpe militar. E quando se dá o golpe, os governos militares passam a ter à sua disposição, mais uma vez, um aparelho, dessa vez muito bem estruturado, de dominação ideológica. Por isso que a gente teve delegacia de ensino, por isso que a gente tem grade curricular. É tanto nome para dar, para coisa tem que chamar grade o negócio, sabe? Inspetor de aluno, que tem aquela cara de carcereiro, aquele gente carcereiro, né, que fica colocando aluno para dentro, e essa coisa hierárquica do controle. Eu quero dizer, gente, que assim, o Brasil demorou muitíssimo a formar uma ideia do que fosse educação, e quando esse modelo foi implementado do jeito mais conservador, retrógrado, autoritário possível. Foi implementado por um tipo de militar que o Brasil tinha, que era o tipo mais conservador possível. Porque também é errado um equívoco muito grande que a gente comete, e que é resultado da ditadura, é achar que militar no Brasil sempre foi de direita. E assim, não foi. Marighella era militar, Lamarca, Prestes, né? O Brasil tem uma tradição militar de esquerda importante. É legal a gente ver a coleção de 2 livros, 2 volumes do professor João Quartim de Moraes, da Unicamp, que é a esquerda militar no Brasil, né? E mostra como que os militares no Brasil sempre tiveram uma tradição de esquerda bastante progressista, e como um grupo ultraconservador, 2 grupos na verdade, ultraconservadores, tomam o poder em 64 e passam a se revezar, depurando a própria corporação militar desses grupos que eram mais progressistas, né? A ditadura transformou o que é a instituição militar no Brasil, né? Ela não era isso que a gente conhece hoje. Mas enfim, golpe militar em 64, ato institucional número 5, famoso, no final de 68, não é isso? No próprio 1968 a gente tem a reforma da educação superior. Então veja que o AI-5 é promulgado no mesmo ano, no mesmo momento em que se promulga a reforma da LDB no Brasil. E aí eu venho trazendo para a educação superior, que é o nosso foco, porque toda essa rede de universidades públicas que a gente tem, tirando os projetos de expansão que são aí dos últimos 15 anos, é constituído também como rede sob esta LDB de 68, que depois é reformada em 72, ou seja, no período em que a ditadura passa a ser a ditadura dos porões, a ditadura que a gente mais fortemente critica, né? E é nesse momento que estão sendo dadas as bases, estão se constituindo os modelos
dessa primeira leva de expansão das universidades públicas, sobretudo das universidades federais no Brasil. Quero dizer que a gente nunca teve muito tempo de liberdade de pensamento. A gente sempre prima pela autonomia da universidade, a gente defende esses valores, etc. Isso é importante. Agora, esse discurso ele é um tanto falacioso, porque nós tivemos pouquíssimas experiências, pouquíssimo tempo de liberdade de pensamento e de expressão para fazer aquilo que a universidade deve fazer. A gente não pode esquecer que a gente está no maior período, entre aspas, democrático da nossa história. A gente não pode esquecer que essa ideia de que o Brasil é um país pacífico, onde não tem racismo, não é isso? Estou procurando quantas negras tem na plateia. Pouquíssimos. Não é condizente com os dados censitários da nossa realidade, não é isso? Mas a constituição dessa ideia de que o Brasil é um país pacífico, o Brasil é um país onde não se tem preconceitos, é o país da tolerância, e esconde, é uma ideologia falsa que esconde que nós passamos 2/3 do século passado em estado de exceção. Se a gente pegar a ditadura civil, ditadura militar, 2 guerras mundiais, a gente vai ver que 2/3 do século XX nós passamos fora de regimes democráticos. A gente passou com gente morrendo, gente combatendo. Talvez a gente ache estranho agora essa ideia de que a gente tem que ir para a luta, que o Estado de Direito não funciona. Mas vamos olhar para os nossos 500 anos, não funcionou quase nunca. Foi exceção quando funcionou. E quando funcionou, veio derrubado por um golpe duríssimo. Não é isso que acontece depois do período de 50 a 64? Começa a se eleger muita gente de esquerda para posto de destaque. Tem lá Jorge Amado, deputado pelo Partido Comunista, Prestes, senador pelo Partido... Opa, vamos caçar esse povo. Se dá, a gente caça legalmente. Legalmente, quer dizer, usando toda essa hermenêutica, que é quase um feng shui jurídico, já não é mais hermenêutica, né? Para canalizar as energias para onde querem. Mas se não dá por aí, é a repressão. E é o que a gente está vendo agora nas escolas. Quer dizer, tem escola ocupada, a gente usa as mesmas técnicas que aprendemos a usar nos 50 anos, nos 60, 65 anos de exceção do século passado. Corta a luz, corta a alimentação, etc. Né? Já tinha acontecido isso recentemente em São Paulo, quando os estudantes ocuparam a Assembleia Legislativa. Foi a mesma coisa, corta a entrada de alimento. E aí, para não dizer que eu estou fazendo campanha antirreligiosa, em São Paulo quem foi furar o cerco foi um religioso, o padre Lancelotti, levando alimento para os estudantes que estavam lá e não tinha nem comida nem água para eles. Bom, isso há alguns meses atrás. Né? Bom, o fato é que a massificação da educação básica e a ampliação, ainda muito restrita, mas de acesso à educação superior no Brasil, se dá entre as décadas de 1970 e 1980, justamente nesse período de ditadura. Período que os que têm a minha idade ou são mais velhos que eu vão se lembrar que a gente estudava na escola Educação Moral e Cívica, o SPB, a gente aprendia muito bem, desde a educação básica, como respeitar as hierarquias, como é importante respeitar a hierarquia, os alunos enfileirados do menor para o maior, toda a simbologia, quem gostar vai ler lá no Foucault, como que tudo isso representa microfísicas do poder, forma de organização do poder no espaço privado, mas que a gente acaba reproduzindo para o espaço público e amplo, nos tornando cidadãos dóceis, respeitosos e crentes de que nós vivemos uma democracia e num país pacífico. Né? Isso tudo vai sendo inculcado, e na universidade também, né? As disciplinas de EPB, quer dizer, você tinha todo um aparato de formação que proibia, por um lado, por censura, formações, não vou nem dizer subversivas, mas mais críticas. Jorge Amado não podia ser lido, por exemplo, e por outro lado se estudava esse tipo de doutrinação. Né? Essa lei só vai ser reformada em 1996, que é a LDB atual. A Constituição é promulgada em 88,
Final de 88. Em 88 mesmo, no próprio ano de 88, os educadores já estavam articulados, os congressos nacionais de educação tinham acontecido, as conferências de educação tinham acontecido, já havia uma proposta de LDB e foi protocolada na Câmara no próprio ano de 88, que previa, por exemplo, educação superior universal, pública e gratuita, para todo mundo que quisesse. Né? O problema é que, passar de 88 para 89, a gente elege, né, a gente estava muito tempo sem praticar esse negócio de votar. Né? A gente elege o Collor, quando a gente começa, a gente erra, né? A gente começa a dirigir, dar umas barbeiradas, então quando a gente começa a votar é a mesma coisa. Né? A gente elege o Collor, elege um Congresso Nacional que era presidido pelo ACM, não era isso? Quer dizer, a LDB, aquele projeto de lei que era, quem tiver curiosidade procura lá o projeto de lei, eu já não me lembro o número dele, mas o projeto original de LDB é fantástico, aquilo é brilhante, só que ele vai sendo cozido, Collor cai, muda-se governo, Fernando Henrique entra e ainda não tinha aprovado, de 88 a 90, levou 8 anos tramitando esse projeto de LDB no Congresso Nacional. No final das contas, Darcy Ribeiro, que tem uma história que merece respeito, chama para si a responsabilidade e monta um projeto que contemplou, que deu para salvar daquele projeto antigo, mais do que estava no ideário do governo Fernando Henrique pelo Ministério do Paulo Renato. Né? Uma coisa super controversa, Darcy morreu dizendo que assim, ele fez aquilo porque senão ia ficar pior do que aquilo. Ao fazer aquilo ele conseguiu salvar algumas coisas. Os críticos de Darcy dizem que não e que ele pisou na bola e não tem por que a gente julgar, né, um falecido aqui, mas... No mínimo, o que a gente pode dizer é que assim, gerou esse trem esquisito que é a LDB, que fala um monte de coisa e deixa um monte de vão justamente para não comprar as brigas que era preciso comprar. Né? Bom, disso tudo, o que eu quero tirar? O ideário de educação superior no Brasil é constituído nesse cenário todo que eu apresentei. Primeiro, de grandes ausências, de grandes hiatos, de grandes vácuos, de falta de iniciativa, de falta de lideranças, de falta de representações paradigmáticas do que é bom que seja uma universidade para esse país. Eu não sei se seria algo interessante de se estudar, mas quais foram as iniciativas de universidades que se constituíram arrogando para si a responsabilidade de contribuir com a construção de um projeto nacional? Quais foram as universidades que foram criadas não pensando na localidade em que ela está, na importância para aquela região, que já tem um certo desenvolvimento, etc., mas que foram constituídas dizendo assim, nós vamos aqui trazer um corpo técnico e um corpo docente e constituir um corpo discente que nos ajude a construir o projeto de Brasil. Qual é o Brasil que queremos? Eu não sei quantas a gente vai achar, universidades que foram constituídas por aí. Aqui vem a cabeça, é a UNB, e de novo está lá o Anísio Teixeira e o Darcy Ribeiro na sua Constituição, né? Mas que sofre o golpe logo depois e está em Brasília, né? Não tinha nem como se esconder ali, né? Não faz parte, e esse é o ponto que eu quero chegar, não faz parte ainda, na minha leitura, crítica e autocrítica, não faz parte ainda do ideário da comunidade universitária brasileira, de estudantes, de técnicos e de professores, a ideia de que nós temos a responsabilidade de, eu não vou dizer ser a vanguarda, mas de sermos coprotagonistas da construção de um projeto de Brasil. A gente ainda está brigando para que a gente tenha participação dentro das universidades nas decisões dos seus conselhos superiores. A gente está discutindo paridade, que quando era para a gente estar discutindo paridade no país. Percebe? A gente ainda não consegue superar a discussão local. Não que ela não seja importante, mas muitas vezes a gente trata ela como tema principal e coloca as pautas nacionais como adendos.
né? A gente faz lá uma série de questões locais e marca o dia tal de manifestação em que a gente vai fazer o Dia Nacional de Luta sobre tal tema, né? Precisa ser muito mais do que isso, gente. Se a gente não assumir o protagonismo, o coprotagonismo da construção de um projeto de Brasil, qual é o país que nós queremos para daqui a 20 anos, o que vai fazer é que o Iluminado vai constituir uma PEC e vai dizer que país ele quer daqui a 20 anos, depois de 2 décadas de congelamento de investimentos no orçamento público. Tem alguém fazendo isso e a gente está patinando nessa discussão. A gente diz que não pode, etc., mas o que é que a gente está apresentando? Além da nossa resistência. Qual é a nossa proposição, não a nossa reação? A gente não tem pelo menos não ganhou força uma proposta clara da comunidade universitária brasileira. Talvez um pouco por sectarismos de cada uma das categorias nas suas direções nacionais, talvez um pouco por uma postura de intransigência quanto a assuntos menores que nos impedem de chegar nos assuntos principais. Quer dizer, eu não vou querer aqui também passar o sindicalismo brasileiro a limpo, né? Não seria nem coerente da minha parte e nem producente para a gente fazer isso. Mas é preciso fazer essa autocrítica que nos ajude a orientar o nosso esforço, a nossa luta, não só para as questões que estão sempre presentes, ano após ano estão presentes na nossa pauta, mas para a construção de um projeto de país, né? Agora veja, e aí eu chego no momento atual, já caminhando aqui para o meu encerramento, que deve estar dando meu tempo, né? E senão vocês vão ficar com sono demais também. Mas durante todo o século XX, o censo de 2000 indicava que o Brasil tinha 7% dos jovens em idade universitária. Alguém criou isso, disse que entre 18 e 24 anos é a idade ideal para o jovem estar na universidade. O censo de 2000 dizia que 7% dos jovens em idade universitária estavam nas universidades no Brasil. Não nas públicas, nas universidades no geral. Uma parcela muito menor do que isso nas públicas. 2010, próximo censo, já apontava 14% dos jovens. Quero dizer que em todo o século XX o Brasil colocou 7% dos jovens nas universidades. Na primeira década do século XXI, esse número percentualmente dobrou. Em números absolutos aumentou, porque a população brasileira aumentou, portanto 7% passou a ser mais do que em números... enfim, passou a ser mais gente do que era antes, né? O último dado que eu vi era de 2014, aí já não é o censo, mas são aqueles levantamentos, enfim, não vou saber tecnicamente explicar como e em que circunstâncias eles ocorrem, mas já davam conta de que esse número tinha passado para 18% em 2014. Foi o dado mais recente que eu consegui levantar. Quero dizer que esse começo do século XX, com todas as críticas que nós possamos fazer e que precisam ser feitas aos últimos governos que se sucederam, mas esses últimos anos representaram, pela primeira vez, uma espécie de... eu estou me segurando aqui para não dizer revolução na educação pública brasileira, o termo é muito forte, né? Mas vejam, representou uma mudança de perfil significativa. A Andifes publicou há poucas semanas atrás o resultado, inclusive conduzido pelo Leonardo, né, pelo Fornapraz, que é presidido por um servidor de vocês aqui, né, de assuntos comunitários. O censo, o diagnóstico da população universitária brasileira, mostrando que nas universidades públicas brasileiras você tem uma maioria de estudantes pertencentes às classes D e C, não mais A e B como era no passado, né? Isso é uma mudança significativa. Quando essa mudança está ainda sob muita luta, com muitas críticas, com Reúne que a gente pode criticar, com financiamentos privados que a gente pode criticar, etc. Mas a mudança está de alguma maneira acontecendo e precisa ganhar cara, precisa ganhar corpo. É preciso
o momento histórico que a gente vive, é isso que eu quero dizer, o momento histórico que a gente vive seria um momento de pegar essa expansão absurda que o Brasil, que a educação superior brasileira estava vivendo, e dar uma cara adequada para ela, porque ela se expandiu de maneira muito disforme, muito na cabeçada. Ali, finalmente, a gente conseguiria agora criar, o momento de criar políticas públicas para orientar, para regrar, para constituir como parte de um projeto de nação essa parcela de pessoas que sempre estiveram fora das universidades e que hoje estão nas universidades. Momento de dar um corpo e uma cara unificada para isso. Aí aparece um Mendonça na nossa vida, né? É difícil. Dalva disse aqui, Dalva que me apresentou aqui tão gentilmente, e eu preciso dizer que assim, ela foi e é uma das grandes lideranças do Fórum de Pró-Reitores das universidades públicas brasileiras, presidiu a nossa regional sudeste e é sempre uma pessoa, enfim, cuja opinião é sempre procurada pelos nossos colegas e por mim mesmo, quando a gente tem que tomar as decisões importantes. Mas na condição de coordenador do Colégio de Extensão das Universidades Públicas em reunião da Andifes, quando a gente se depara com o ministro e os reitores das universidades públicas perguntam para o ministro da Educação sobre programas importantes de financiamento, enfim, de políticas para a educação. No caso da extensão, a gente pergunta do único edital que existe no Brasil de tamanho de porte nacional para extensão, que é o edital ProExt, e o ministro diz assim: eu não conheço, eu não sei do que se trata, eu vou me informar a respeito antes de responder para vocês. Me faz pensar que a gente não vai estar sob uma liderança que nos ajude a dar forma e a dar corpo para essa expansão que aconteceu. Quando o secretário de Educação Superior, que é professor numa universidade federal, vai ao Fórum de Reitores, onde estão todos os reitores de todas as universidades federais do Brasil, e diz assim: as universidades federais custam muito caro. Eu tive numa universidade privada, numa universidade comunitária em uma cidade, uma universidade, são palavras do secretário Baroni, né? Uma universidade que estaria hoje no Brasil no extrato A das universidades, que tem programas de pós-graduação, que tem publicações, etc. E o reitor me mostrou o orçamento daquela universidade, e é menos da metade do orçamento da Universidade Federal, de mesmo porte que tem na mesma cidade. E ele diz isso para os reitores, apontando que é preciso diminuir os orçamentos das universidades públicas. A gente tem claro qual é o direcionamento que o governo vai dar para o nosso campo. Então veja que o cenário que eu estou terminando de montar aqui vai apontar o seguinte: eu estou dizendo, no campo da educação brasileira, nós que estamos aqui somos os privilegiados, porque com todas as mazelas, todas as dificuldades, nós estamos no topo dos 14%, pelo menos, que chegou e que está nas universidades. Portanto, nós temos uma obrigação a cumprir para com os outros 86% que são privados do direito de estar nas universidades. Nós teríamos que estar construindo um projeto de nação, nós teríamos que estar cumprindo com a nossa responsabilidade, não porque somos melhores, não porque somos iluminados, não é nada disso, mas porque nós temos acesso e temos oportunidades que outras pessoas não têm. Portanto, nós temos uma parcela de responsabilidade, nós deveríamos estar fazendo isso, quando na realidade a gente tem que se defender dos nossos superiores. Eu não vejo a menor perspectiva, tenho estado com o ministro, tenho estado com o secretário de Educação Superior, não vejo a menor perspectiva de qualquer cenário que aponte, no mínimo, um alento para a gente nos próximos anos. Para concluir, na última reunião da Andifes, foi apresentado o resultado de uma pesquisa muitíssimo interessante. Pediu-se a um pesquisador da UNB, que não é ligado não é de liderança de universidade, né? Um pesquisador da área de políticas públicas para a educação, que ele fizesse uma análise do orçamento da educação superior nos últimos anos.
Inclusive a peça orçamentária que está no Congresso Nacional e que vai ser votada sob liderança do Renan e do Rodrigo Maia nas próximas semanas, né? E curiosamente, o pesquisador diz assim, não, o valor aplicado na educação superior brasileira, pública, não está diminuindo. Ele está se mantendo, recebendo inclusive a correção inflacionária, né? O que eu fiz para chegar nesse resultado? Eu incluí a folha de pagamento no conceito de orçamento para a educação. Então, para cada servidor que se aposenta e outro é contratado, se diminui o custeio no mesma proporção do valor que passa a ser gasto com o salário do aposentado. E isso está acontecendo ano após ano e está na peça orçamentária para o ano que vem. Ou seja, eles estão achatando o custeio para cobrir folha de pagamento que a princípio não passa pelo MEC, por isso a gente tem dificuldade de enxergar esse dado, né? E isso vai acontecer, a meu ver, até o orçamento está tão achatado que a gente se rebele e alguém diga, então apoiem a reforma da Previdência, porque reformando a Previdência a gente melhora o que está sugando todo o orçamento do país e a gente consegue dar melhores condições de custeio para as universidades. E aí a gente se torna canibais de nós mesmos. É macabro, é macabro. Eu não gosto de fazer discursos de terrorismo e tal, e não é isso que eu estou fazendo. Tentando mostrar para vocês, a partir de um horizonte histórico, o que, a meu ver, a gente devia estar fazendo, mas, por outro lado, o que nós estamos sujeitos, né? Para concluir, dizer que congelar o orçamento público, no final, não precisa nem ser economista para entender isso, basta ter um mínimo de coerência, né? Tá todo mundo dizendo que a gente está vivendo a pior crise da história. Pior crise da história. A gente está no final da pior crise da história. Portanto, quando estamos no pior cenário, aí a gente vai congelar neste pior cenário todos os investimentos públicos pelos próximos 20 anos. Seria mais ou menos como você pegar aquele dia que você está no seu pior estado, né? Aquele dia que você tomou sol, tomou chuva, suou, 12 horas de trabalho consecutivo, passou o carro e jogou lama em você, você fala, agora eu vou tirar uma foto para colocar no porta-retrato. E vou deixar essa foto lá por 20 anos. Gente, eu não sei muito bem que caminho apontar. Eu tentei resumir aqui o que me parece que são tarefas nossas, mas também desvelar, eu acho que duas falácias que a gente tem acreditado piamente. Primeira é que as universidades têm que se preocupar com a educação superior no Brasil. Acho que não, as universidades têm que se preocupar com o Brasil. Segunda, que o Brasil é pacífico e que esse cenário de enfrentamento mais direto, que às vezes, a gente espera que não, mas às vezes chega a confronto físico, que isso é exceção na história do Brasil. Vou dizer não. Na história do Brasil, a exceção tem sido regra, infelizmente. A nossa geração, a minha inclusive, eu estou com 38 anos, a gente foi... eu fui me formando como cidadão, fui tendo consciência da realidade dentro de uma democracia, de modo que a gente acha que as coisas se resolvem todas no Estado Democrático de Direito e esquece que o Estado Democrático de Direito é controlado de forma não democrática, né? E às vezes é preciso se levantar contra isso. Fora tempo.